Fala, estudante físico, preparado para mais uma videoaula? Ó, vamos começar com testes, tá? Vamos fazer aqui 2, 3 exercícios, vamos ver quantos que a gente vai conseguir fazer aqui nessa aula. Bora lá? Ó, primeiramente, agradecendo quem tem ajudado o canal a crescer, tá, senhores? Compartilhando, se inscrevendo no canal, curtindo, fazendo doações. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá certo? Então vamos lá, né? Universidade Federal do Ceará. Um pássaro pousa em um dos fios de uma linha de transmissão de energia elétrica. O fio conduz uma corrente elétrica I de 1000 amperes. Vamos anotar aqui, né? Então aqui nós temos aqui o nosso I, a nossa corrente elétrica, no valor de 1000 amperes. Tamo aí, senhores. Tamo juntinho aí, ok? Bom, o que a gente tem mais aqui de informação? E sua resistência por unidade de comprimento. Agora, olha, o que eu tenho aqui não é a resistência. Ele está falando para a cada 1 metro, tá? Para cada 1 metro, nós temos um valor de 5 vezes 10 elevado a menos 5 ohms. Se eu tiver 2 metros de fio, eu vou ter 10 vezes 10 elevado a menos 5. Se eu tiver 3 metros de fio, então eu vou ter 15 vezes 10 elevado a menos 5. É isso que está me falando aqui, tá, senhores? Continuando o exercício, a distância que separa os pés do pássaro, né, ao longo do fio é de 6 centímetros. Aqui nós temos que entender, ó. Então aqui, ó, do pezinho aqui, ó, do passarinho ao outro pezinho dele, tá? De um pezinho ao outro, nós temos aqui 6 centímetros. E aqui nós temos uma informação, ó. Aqui está em centímetro, aqui está em metro. Não posso trabalhar com unidades diferentes. Uma laranja mais uma laranja dá 2 laranjas. Uma laranja e uma banana e eu já não dou conta de fazer, a não ser que eu transforme tudo para caloria. Então eu tenho que trabalhar na mesma unidade. Centímetro e metro não vai rolar. Mas eu posso aqui, ó, fazer aqui, ó, apagar esse 1 aqui, ó. E 1 metro eu posso falar que é quanto? 100 centímetros, certo? Então, para cada 100 centímetros, que é 1 metro, eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 5 ohms. Eu tenho quantos centímetros? Eu vou ter 6 centímetros, que vai me corresponder a quanto de resistência. Então, vamos lá ver? É só multiplicar cruzado aqui, né, senhores? Se eu multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó. R vai ficar igual a 6 vezes 5, tá? Vai dar 30 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Dividido isso tudo por quanto? Dividido isso por 100. Certíssimos aí, senhores. Eu posso pegar aqui, eu posso cortar um zero aqui, se eu quiser. Posso fazer isso. Posso trabalhar com a potência, certo? Então, eu posso falar que o meu resistor é 3 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Agora, divisão de potências de bases iguais conserva a base e subtrai expoente. Então, vai ficar 10 elevado a menos 5 menos 1. Porque aqui o expoente aqui, tá, senhores? Ó, é 1, tá? Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. Eu posso falar que é 10 elevado a 1. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar R igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 ohms. Vamos aí, né, senhores? Temos corrente elétrica e tudo mais. A diferença de potencial, que é a famosa DDP, ó, de por diferença de potencial, que é o famoso U. Por que o U é famoso? Porque ele é feliz. Por que ele é feliz? Porque ele ri. Então, estamos aqui, né? A DDP, eu quero descobrir. Só que ele quer descobrir em milivolts. Esse mili aqui significa 10 elevado a menos 3. Então, quanto que é a resistência? Olha o que eu vou fazer aqui já para dar a resposta em milivolts. Não é 10 a menos 6? Ó, vou até marcar aqui, ó. Vou colocar um vermelho aqui de novo, ó. 10 elevado a menos 6. Certo? O que é 10 a menos 6? Vê se você concorda, ó.
Posso falar que é menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 com menos 3 vai dar menos 6. Que isso daqui já vai ser um milli, tá? Vai ser um milli. Vezes a corrente, que é quanto? Que é 1000, né? Lembrando que 1000, aqui ó, 1000, eu posso falar que 1000 é 10 elevado ao cubo, certo? 10 elevado ao cubo, então vou até reescrever aqui só para a gente organizar, ó. U é 3, certo? O que que é isso aqui? É o milli, certo? O que que é isso aqui? 10 a menos 3. O que que é 1000? É 10 ao cubo. Conserva a base, multiplicação e soma o expoente. Menos 3 com mais 3 dá 0. Todo mundo levado a 0 é 1. Então, a minha DDP aqui vai valer quanto? 3 milivolts. Letra C de coração. Certo, senhores? Vamos para mais um ainda? Tá animado? Espero que esteja animado. Vamos lá para mais um, hein? Preparando aí para sua prova aí. O que que ele vai falar aqui para a gente? Vou dar só um zoom aqui, aumentar um pouquinho. Ele fala o seguinte: o choque elétrico produzido no corpo humano pode provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade da corrente, duração, resistência da porção do corpo envolvida. Suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de 4 miliamperes. Agora você viu ali no exercício anterior, né? Então eu posso falar que minha corrente é 4 mili. O que que é mili? 10 elevado a menos 3. Ah, miliampere, está aqui. E que a resistência da porção do corpo seja de uma resistência de 3.000 ohms. Que eu posso falar que é a mesma coisa de uma resistência de 3 vezes 10 elevado ao cubo. Porque 10 ao cubo é 1000. 1000 vezes 3, 3000. Então aí, eu deixei tudo em forma de potência. Voltando para o texto, então, podemos afirmar que o choque elétrico pode ter ocorrido devido ao contato com... Opa, aí ele quer saber qual é a voltagem da bateria, da pilha, o que seja. Lembra, o U é feliz. Por que que o U é feliz, gente? Porque o U, I, né? Isso aqui é a primeira lei de Ohms, né? O que é a primeira lei de Ohms? Está falando que a gente tem uma resistência constante e a variação da corrente tem um valor diferente para DDP. Então, quer saber o U. Eu quero saber o quê? Qual é a minha resistência? Minha resistência vai ser de quanto? 3 vezes 10 ao cubo. Minha corrente é de 4 vezes 10 a menos 3. 3 vezes 4, eu tenho quem? 12. Bases iguais, conserva a base e somos expoentes. 3 menos 3 vai dar 0. Todo mundo levado a 0 é 1. Então vai dar 12 volts. E a gente tem letra C de coração. De novo, o contato de uma bateria de um automóvel de 12 volts. Opa, tá animado ainda, né? Tá gostando aí da aula. Agora que nós chegamos aqui, um exercício um pouquinho mais elaborado. Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Então, primeiramente, vou te dar uma revisão, que aí você bate o olho e mata o exercício. A primeira lei de Ohms, Gente, a pronúncia aí, tá? A gente meio que a brasileira aí, depois você pode olhar aí essa pronúncia aí no Google Tradutor, tá? O que que ela fala? Ela fala o seguinte, que ele percebeu, olha o que que ele percebeu, que você teria as seguintes características para um resistor ôhmico. Quais seriam essas características? Essas características significariam o seguinte, aqui eu teria minha DDP, né, que seria meu U, aqui eu teria minha corrente, e o que que vai falar essa característica? Ele percebeu o quê? Que se você aumentasse o valor da corrente, aumentaria o U. Tá percebendo que o U tá ficando maior, a corrente tá ficando maior. Eu, ó,
corrente 0, DDP 0. Eu aumento a minha corrente, aumenta meu U. E ele percebeu que essa característica, né, era linear, ok? Era linear. Pois bem, o que nós temos então? A famosa fórmula que o U é feliz. Que o U I, não é isso? Porque vai ser uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau é uma reta. Então, quando eu estiver aqui olhando para a primeira lei de Ohms, eu tenho que pensar numa reta. Ok? Então, aqui, ó, 1 está fora. O 16 está fora. Ok? Beleza. Bato o olho aqui, senhores, eu já percebo que o 2, ó, certinho. Ele é um resistor ôhmico. Eu não li o exercício, né? Deixa eu ler o exercício para vocês. Dos gráficos mostrados abaixo, escolha aqueles que melhor representa um resistor linear. O que é o resistor linear? Que obedece à primeira lei de Ohm. Dê como resposta a soma dos números correspondentes aos gráficos escolhidos. Beleza. Mas aqui eu tenho um outro gráfico, então vamos analisar. O que o outro gráfico está falando? O outro gráfico está falando que tem uma variação na resistência. Observa, a resistência era 0 e ela está o quê? Aumentando e a DDP permanece constante. O que a primeira lei de Ohms está falando é que quem é constante é o valor da resistência. Vem cá comigo, só para a gente pegar um pouco aqui de matemática, tá? Y é igual a x mais b. Equação do primeiro grau, tá, senhores? Aonde o b é o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o valor, né? Aonde a reta toca o y. Ela está tocando o y aqui, ó, aonde? No zero. Então, eu fico com uma equação, né, do tipo, como que eu vou ficar com essa equação aqui? Vai ficar do tipo y é igual a x. Quem é que está fazendo meu papel de x? É minha corrente elétrica aqui, ó, tá percebendo? Quem é que está fazendo meu papel do y? É a minha DDP. E o A, tá, senhores? O A é o, numericamente, né, ele é igual a tangente, porque a gente chama ele de coeficiente angular. A gente chama ele de coeficiente angular, que é igual a tangente, tá ok? Beleza, o que significa esse coeficiente angular? Ele está mostrando a taxa de crescimento, tá? Ele está mostrando a taxa de crescimento. Exemplo, se eu pegar aqui, ó, coeficiente angular vai falar o ângulo, tá? Se o coeficiente angular, se o A for maior, o ângulo vai ser maior. Se o A for menor, o ângulo vai ser menor. Então, esse A está falando aqui, ó, da inclinação dessa reta, se ela é crescente, se ela é decrescente. No caso, quem está falando essa inclinação é a nossa resistência. Como que eu gosto de entender isso? Eu gosto de entender ela como uma identidade, tá? Como se fosse a sua digital, aquilo que identifica o material. Cada material tem uma resistência diferente. Mas aqui, esse A tem uma observação que a gente tem que colocar aqui. Ele tem um valor constante. Ele tem um valor constante, tá, senhores? Então, meu A aqui é constante. Então, a minha resistência vai ter um valor o quê? Constante. Esse daqui está falando que a resistência está aumentando e a DDP permanece constante. Ele está fora. No 8, o que está acontecendo aqui no 8? Ó, repara, ó, o que está acontecendo com a resistência? Ela está o quê? Aumentando. Está fora. Agora, esse gráfico aqui não é normal. Porque normalmente nos livros você vai achar esse gráfico aqui, né? DDP com a corrente. Agora, ele deu a DDP com quem? Com a resistência. Nota, a DDP, a resistência está aumentando. Ok, ela está aumentando. Ela pode aumentar? Pode aumentar. Mas e a resistência? O que está acontecendo com a resistência? A resistência permanece o mesmo valor. Ó, P1 eu tenho o mesmo valor, DDP2 eu tenho o mesmo valor, 3 eu tenho o mesmo valor, 4. Então aqui a DDP é o quê? Constante. E ela tem que ser constante para ser o quê? Obedecer à primeira lei, tá? Então a resposta certa aqui seria o gráfico 2 e o gráfico 4, ele pede para fazer a soma daria 6. Aí você tem que marcar a resposta 6 aí, tá, senhores?
Senhores, espero que tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Se quiser um pedacinho no céu, copia o link dessa aula e manda para seu coleguinha que está estudando. Fica com Deus. Fui!